Repare no fluxo ao seu redor. Todo mundo parece estar correndo atrás de algo que está prestes a fugir. O tempo passa, as notificações apitam, as pessoas se moldam para caber no cenário. Agora repara na pessoa que não se move. Ela não está tentando ser notada, e é exatamente por isso que você está olhando para ela. A maior mentira que a indústria do desenvolvimento pessoal te contou sobre o charme é que ele exige esforço. Eles te deram manuais de posturas, lista de frases de efeito, regras milimétricas sobre como inclinar a cabeça ou apertar as mãos. O que eles criaram foi um exército de atores ruins, pessoas que entram em uma única sala parecendo robôs programados para agradar, exalando um desespero camuflado de simpatia. E o magnetismo real não é uma performance, é a ausência absoluta do desespero. Quando você analisa as dinâmicas sociais sem o filtro dos clichês, percebe que as pessoas mais atraentes de um ambiente não são as que falam mais alto, as que contam as melhores piadas ou as que usam as roupas mais extravagantes. O verdadeiro charme opera na frequência da subtração. Ele acontece quando o indivíduo decide parar de negociar o próprio valor com o espaço ao redor. Enquanto a maioria está desesperada por validação, ajustando a postura a cada segundo, rindo de piadas sem graças para quebrar o gelo ou checando o celular para parecer ocupada, a pessoa magnética simplesmente sustenta o peso de estar presente. Ela tolera o ambiente sem se desmanchar. Na física social do comportamento humano, o status e o poder são medidos por uma métrica universal, a velocidade. Preste atenção na mecânica de uma conversa comum. Alguém faz uma pergunta. O interlocutor, com medo do silêncio, responde na fração do segundo seguinte. Ele atropela o final da frase do outro porque o vazio o assusta. O silêncio, para quem está ansioso, parece um julgamento. Parece um sinal de que a interação está falhando. Mas quando você reage instantaneamente a cada estímulo do ambiente, você está dizendo ao subconsciente de todos ao redor que o ambiente controla você. Você se torna reativo, maleável, leve demais. As pessoas que de fato prendem a atenção de todo mundo operam em uma frequência mais baixa. Elas habitam o próprio tempo. Pense em um indivíduo que carrega peso social real. Quando você faz uma pergunta complexa a ele não se apressa em te dar uma resposta pronta para te agradar. Ele sustenta o olhar, ele faz uma pausa de 1, 2, às vezes 3 segundos, ele processa a informação diante de você sem o menor medo de que você o ache lento ou desinteressado. Esse pequeno vácuo temporal muda completamente a física da sala. Ele destrói a ansiedade do ambiente, porque força o interlocutor a desacelerar para alcançar o ritmo dele. Essa pausa estratégica não é um truque de retórica, é uma demonstração de autonomia biológica. Ela envia uma mensagem clara ao cérebro de quem está assistindo. O seu julgamento ou a sua pressa não alteram os meus batimentos cardíacos. Ao longo desse vídeo, precisamos entender como o nosso cérebro lê essa lentidão estruturada. Na antropologia, observamos que os líderes de tribos ancestrais não eram os indivíduos que corriam de um lado para o outro gesticulando. Eram aqueles que mantinham a estabilidade física enquanto o caos acontecia ao redor. O objeto mais pesado sempre atrai os objetos menores para sua órbita. Se o seu ritmo é firme e imutável, as pessoas ao seu redor são microscopicamente obrigadas a se adaptar a você para manter a conexão. O charme começa quando você para de correr atrás do compasso dos outros e deixa que o ambiente mude a velocidade para te acompanhar. Nós vivemos na era da saturação. Todo mundo está tentando comprar atenção a qualquer custo. É o casaco com marca estampada em tamanho gigante, o tom de voz excessivamente agudo para se fazer ouvir no bar, os gestos teatrais e expansivos que tentam simular uma liderança que não existe. Há um ruído constante nas interações humanas modernas, e o grande erro estratégico é achar que para combater o ruído você precisa fazer mais barulho. O charme moderno funciona pelo mecanismo exato do contraste. É a estética da subtração. Quando tudo ao redor é barulhento, o silêncio se torna ensurdecedor. Quando todo mundo se mexe demais, a imobilidade se torna magnética. As pessoas verdadeiramente atraentes limpam o próprio rastro visual. Repare nos gestos de alguém que exala a presença. Eles são escassos, porém definitivos.
Essa pessoa não balança as mãos no ar para preencher o vazio de uma frase mal construída. Ela move os braços apenas quando o movimento é o ponto de exclamação da sua ideia. Se ela está sentada, ela não fica mudando o peso do corpo de uma perna para outra a cada 30 segundos. Ela assume uma posição confortável e permanece nela. Na ecologia comportamental, isso é chamado de postura de posse territorial relaxada. É o comportamento de um organismo que não detecta ameaças no ambiente e que, ao mesmo tempo, não tem interesse em provar que é inofensivo. Ele simplesmente ocupa o espaço que lhe cabe por direito. Além disso, há o peso do olhar. A maioria das pessoas desvia o contato visual na primeira distração. Um garçom que passa, uma porta que se abre, uma notificação que acende na mesa. Esse olhar errante entrega um cérebro hiperestimulado e inseguro, caçando pistas de validação ao perigo. A pessoa magnética oferece uma atenção focada, densa, quase pesada. Quando ela olha para você enquanto você fala, ela não está dividindo a atenção com o resto da sala. Ela cria uma bolha de isolamento no meio do caos. E em um mundo onde a atenção virou a moeda mais cara do mercado, dar a alguém a atenção focada e sem ruídos é o maior sinal de alto valor social que você pode emitir. Vá a um restaurante ou a uma reunião de negócios amanhã e observe as conversas com um olhar cirúrgico. O que você vai ver não são diálogos, são dois monólogos paralelos competindo para ver quem tem mais relevância. Enquanto uma pessoa fala, a outra está com os olhos fixos nela, mas a mente está a 1000 quilômetros de distância, ensaiando o que vai dizer em seguida. Ela está caçando uma piada melhor, uma história mais impressionante ou uma forma de dar um conselho que prove o quanto ela é inteligente. As pessoas não escutam para compreender, elas escutam esperando a vez de falar. Elas usam a fala do outro apenas como um trampolim para o próprio ego. Quando você quebra esse padrão, você sabota as expectativas do subconsciente alheio. É aqui que nasce a escuta sem intenção. A pessoa magnética não escuta com uma agenda oculta. Ela não está tentando ser útil, não está tentando parecer espirituosa e não está tentando consertar a vida de ninguém. Ela simplesmente está lá, oferecendo o silêncio necessário para que o raciocínio do outro termine de se desdobrar. Ela tolera inclusive os silêncios desconfortáveis, aqueles segundos em que a outra pessoa hesita, perde o fio da meada ou mostra uma vulnerabilidade. Em vez de preencher esse buraco com uma frase clichê, a pessoa carismática espera. E essa espera força o outro a ir mais fundo, falar o que realmente importa. Esse comportamento gera um fenômeno quase neuroquímico no interlocutor. O cérebro humano é profundamente viciado em falar de si mesmo. Estudos mostram que compartilhar informações pessoais ativa as mesmas áreas de prazer ligadas à comida ou ao dinheiro. Quando você se torna um único indivíduo que não compete pelo holofote, que não tenta diminuir a história do outro para contar a sua, você se transforma em um oásis social. O magnetismo aqui muda de direção. As pessoas não se aproximam de você porque você é incrivelmente interessante, mas porque a forma como você as escuta faz com que elas se sintam as pessoas mais interessantes do mundo quando estão ao seu lado. Existe uma linha invisível onde a confiança excessiva cruza a fronteira e se transforma em arrogância. E a arrogância é o oposto do charme. Ela é a armadura pesada que serve para afastar as pessoas, não para atraí-las. Ninguém consegue se conectar de verdade com uma estátua perfeita. Nós admiramos o impecável de longe, mas só nos apaixonamos pelas rachaduras. Na psicologia comportamental, há um conceito fascinante chamado efeito Pratfall. Pesquisadores realizaram um experimento simples. Colocaram indivíduos extremamente competentes para realizar uma tarefa. Metade deles executou tudo perfeitamente. A outra metade, no meio do teste, cometeu um erro humano banal. Derramou um pouco de café na própria roupa e deixou cair uma caneta. O resultado foi unânime. O público considerou as pessoas que erraram infinitamente mais carismáticas, confiáveis e atraentes do que aquelas que mantiveram a perfeição absoluta. Por que isso acontece? Porque a perfeição gera desconfiança. O subconsciente humano sabe que ninguém é perfeito. Então, quando alguém se apresenta sem nenhuma falha, nós ligamos o nosso alerta de manipulação. Nós sentimos que há algo escondido atrás daquela fachada.
O carisma autêntico é confortável com a própria imperfeição. Repare na força de alguém que comete um deslize social, como esquecer o nome de uma pessoa importante no meio de uma introdução, ou admitir abertamente que não tem a menor ideia do assunto que estão discutindo, e faz isso sem gaguejar, sem pedir desculpas desesperadas, sem ficar com o rosto vermelho de vergonha. Essa pessoa simplesmente assume o erro com um sorriso leve e continua o que estava fazendo. E a mensagem oculta aqui é: a minha identidade e o meu valor são tão sólidos que um erro bobo não consegue me diminuir. Quando você não se importa em esconder as suas falhas, você tira ao mundo o poder de te julgar. Você destrói o pedestal e se coloca no plano de realidade. E quando você dá a si mesmo a permissão de ser humano e imperfeito, você dá de forma implícita a mesma permissão para todo mundo que está ao seu redor. Estar perto de você se torna um alívio psicológico. No final de tudo, depois de despirmos todas as teorias, os estudos antropológicos e as mecânicas biológicas, o charme se resume a uma única competência: a capacidade de sustentar a própria presença. A maioria das pessoas passa a vida flutuando de acordo com a maré do ambiente. Elas mudam o tom da voz se o chefe entra na sala, elas mudam de opinião se o grupo discorda delas, elas buscam desesperadamente um sinal de que estão agradando a cada palavra proferida. Elas são leves, voláteis, fáceis de carregar e fáceis de esquecer. Ter magnetismo exige a coragem de ter peso. Significa entender que você é o ponto fixo da sua própria experiência social. Não se trata de ser egoísta, frio ou indiferente às pessoas. Trata-se de ter uma fundação interna tão robusta que o julgamento alheio, o silêncio da sala ou a rejeição de um grupo não tem o poder de alterar a sua pulsação ou de ditar o seu próximo movimento. Significa aceitar de uma vez por todas o preço da sua própria identidade. Entender que o exato comportamento que vai fazer algumas pessoas te acharem distante ou desconfortável é o mesmo que vai fazer outras ficarem absolutamente fascinadas com a sua presença. A partir de hoje, quando você cruzar a porta de qualquer ambiente, não gaste um único grama de energia tentando ser o centro das atenções, tentando ser o mais engraçado ou tentando provar o seu valor. Apenas entre, diminua o seu ritmo, limpe o seu ruído visual, escute os outros sem a pressa de responder e assuma o controle do seu tempo. Assista ao desespero geral do mundo por validação e escolha conscientemente não participar dele. O peso de sustentar quem você é, a partir de agora, é inteiramente seu. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima.